Então, pessoal, como prometido, o resumo do livro 2 de Bridgerton, que se chama O Visconde que Me Amava, que nada mais é do que a história de amor entre Kate e Anthony, que todo mundo se apaixonou agora na segunda temporada de Bridgerton da Netflix. Mas, como eu já falei no primeiro resumo, né, nem tudo que acontece na série acontece aqui no livro. Então, tem muita coisa diferente aqui que eu achei, tipo, muito melhor no livro. Poderia ter sido assim na série, mas perderia aquele feeling, como que diz? Aquele gostinho de quero mais, sabe, da série. Então, por isso que eu acho que a autora, né, tirou um pouco o que acontece aqui no livro e talvez algumas coisas sejam mais aprofundadas nas próximas temporadas, tá? Principalmente o porquê o Anthony é daquele jeito, a morte do pai dele, que fala muito no primeiro livro, né? No segundo livro. Ele conta o que aconteceu no dia, como o Anthony descobriu. Ele cita algumas vezes, mas em alguns outros livros, mas não tão aprofundado como esse. E eu acho que faltou um pouquinho disso na série, de contar por que o Edmund morreu, como ele morreu, né? E todo o peso que ficou pro Anthony quando o Edmund morreu. Então eu vou começar. Estou aqui com a minha cola de novo, porque eu não consigo lembrar de todos os detalhes. Então a gente vai começar pelo prólogo, em que o Anthony conta ali um pouco da vida dele, como era com a vida dele com o pai, né? Ele conta muito das caminhadas que o pai fazia, a questão que o pai fazia de estar com os filhos ali, com o filho no caso, né? Porque só tinha o Anthony na época. Naquela época, os pais não ficavam muito com os filhos, os filhos eram criados por babás ou amas, e eles não tinham muito contato com os pais. Então o Anthony falava quanto isso era bom pra ele, pro Edmund fazer a questão, e como o Edmund fez questão de trazer o Benedict para esses passeios quando o Benedict nasceu. Ele fala também algumas coisas sobre como toda a sua vida foi direcionada ao pai, todas as suas conquistas, principalmente quando ele estava estudando em Eton, acho que é Eton que fala, que é um colégio interno, que era um colégio interno masculino, que os meninos iam para estudar. Então todas as conquistas do colégio eram voltadas para o pai, e ele cita assim muito bem forte a narrativa de quando o Anthony sai de Eton, tá? E vai entrar em Oxford. É bem nesse verão que o Edmund morre. Então ele conta que quando ele chega de uma cavalgada com o Benedict, ele vê a Daphne chorando, jogada no chão ao pé da escada, e ela conta pra ele que o pai tinha morrido. Então ele conta essa narrativa bem pesada no começo do livro, deixa a gente como se a gente estivesse lá mesmo, e ele conta que a Daphne não era uma pessoa de chorar, muito menos de chorar jogada no chão. Então é assim que ele sabe da morte do pai. Quando ele descobre, né, que o pai morreu, ele tenta ser o mais responsável possível em relação a todos ali, a mãe, aos irmãos, a casa, as finanças, porque a partir do momento que o Edmund morre, ele se torna o Visconde de Bridgerton, pois ele é o primeiro filho, né, então ele herda o título do pai, só que ele tinha 18 anos, então ele tenta ser responsável por toda a família a partir daquele momento. E ele sabia que a partir daquele momento ele jamais esperaria o pai em nada, inclusive na vida, né? Ele inclusive pensou que ele jamais esperaria o pai, viveria mais do que o pai que morreu no auge dos seus 38 anos. Então é ali que a gente descobre por que o Anthony tem tanto medo de se apaixonar e de querer um relacionamento, um casamento por amor, porque ele acha que ele jamais vai superar o pai dele, que morreu com 38 anos. Então, é bem pesado, assim, o prólogo pro começo do livro, mas é isso que acontece. Então, duas coisas que são diferentes do livro pra série é... Primeiro, o sobrenome das duas não é Sharma, o nome delas é Shenfield. Então, todo aquele problema da Mary com os pais, né, toda aquela cobrança deles, que ela fugiu, etc., não existe no livro, tá? Elas todas têm o sobrenome de Shenfield. Outra coisa é que a descrição da Kate e da Edwina não bate muito com a descrição da série, tá? O que as atrizes que fizeram personagens na série. A Edwina tem cabelos loiros e olhos azuis,
e a Kate tem olhos e cabelos castanhos. A Edwina tem 17 anos, como na série, mas a Kate tem 21 anos e não 26 anos, como tem na série. Então ela ainda não é considerada uma solteirona. As duas estão fazendo a primeira temporada, porque elas realmente têm um problema de dinheiro, e elas não ficam na casa da Lady Danbury, elas têm uma casa alugada delas mesmas. Então elas não têm aquela relação com a Lady Danbury que elas têm na série. Quando acaba o prólogo, a gente vai pro primeiro capítulo, em que cada capítulo começa com uma crônica de Lady Whistledown, né? E nessa crônica, que começa o primeiro capítulo, ela faz uma descrição bem completa de como é o Anthony, né? E como ele vive ali a vida de solteiro dele. Então ela dá uma descrição bem completa da libertinagem do Anthony. E é por essa descrição que a Kate e a Edwina conhecem o Conde, né? O Visconde, não o Conde, o Visconde, tá? Então é pela descrição da Lady Whistledown. E enquanto a Edwina fica com aquela vontadinha de um gostinho de quero mais, quero conhecer esse cara, quero ver como que ele é, a Kate fala: Edwina, passa longe, esse cara aí é só problema, é só rolo, passa longe dele. Ela toma como verdade tudo o que a Lady Whistledown fala. Então, depois disso, a gente tá no White's, aquele bar, né, masculino, que só os homens podem entrar, só os cavaleiros podem entrar. E o Anthony tá ali com os irmãos, bebendo e, né, fazendo nada, porque era o que eles faziam nesse bar. E ele solta: eu quero me casar esse ano. E aí os irmãos ficam: o quê? Oi? Como assim? Tipo, você tá falando sério, Anthony? E ele fala: cara, tô falando sério, eu quero me casar. E aí ele pergunta, né, quem é a incomparável, né, o diamante da temporada. E aí os irmãos falam quem é, né, e aí ele tem um pequeno vislumbre da vida dele, o que ele deseja numa esposa, mas principalmente o que ele não quer, que é se apaixonar, né, e depois a gente descobre o porquê que ele não quer se apaixonar. E aí os irmãos falam que a incomparável da temporada é a Edwina Shanefield, né, a irmã da Kate. Então as duas irmãs conhecem o Visconde num baile, né, e a Edwina conhece o Visconde porque ele convida ela pra dançar, então eles estão dançando ali, eles se conhecem, mas a Kate conhece ele através de uma peça do Colin, né, o Colin prega uma peça na Kate e no Anthony. Então a Mary apresenta a Kate pro Colin, e claro, todo mundo ali sabe que o Colin é irmão do Anthony. E aí o Colin, como adora pregar uma peça, né, nos irmãos, ele dá a entender pro Anthony que a Kate só fez elogios pra ele, sendo que foi bem o contrário, né? A Kate só meteu o pau no Anthony e falou que pra ela ele não precisava nem conhecer ele, né? Então o Colin finge que ela super elogiou o Anthony e faz os dois se encontrarem e praticamente obriga os dois a dançarem juntos, o que deixa os dois loucos da vida. Ou seja, Colin 1, Anthony 0, né? Mais uma vez, Colin arrasando no seu personagem de irmão mais novo, que é isso que o irmão mais novo faz, né? Sacanear os irmãos mais velhos. Depois desse tão, né, sonhado baile, que é aí que o Visconde conhece a incomparável da temporada, ele vai até a casa delas, das Shanefields, para entregar um buquê, né, fazer a corte ali pra Edwina. Só que o que acontece é que ele só encontra a Kate e a Mary. A Mary, como já é espertinha também, gente, essas mães dessa época eram, tipo, sensacionais pra conseguir marido pras filhas, né, nunca vi igual. Ela fala assim: por que vocês não vão dar um passeio? A Kate tem que passear com o cachorro que ela não gosta, né, que a Mary não gostava. Ela fala: a Kate tem que passear com o Newton, por que você não vai junto, que você pode encontrar a Edwina aí pelo caminho, Anthony? E aí ele não tem o que fazer, né, a futura sogra pediu, a gente vai com bom grado e finge que tá super feliz de passear com o cachorro, né. Então os dois saem pra passear e nisso eles têm ali um momento. O Anthony tem um momento ali em que ele olha a Kate com outros olhos, mas o Newton foge, o cachorro foge, e o que acontece é que o Newton derruba a Edwina, eles chegam no parque, o Newton derruba a Edwina dentro de um lago, o Anthony vai lá bancar o herói, tira a Edwina, só que depois que ele tira a Edwina, ele e a Kate têm uma discussão. Como assim? Você não segurou o cachorro, você não sabe o que fazer, olha o que aconteceu com a sua irmã, e lá, 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 lá. E a Kate, que não é burra nem nada, pede pro Newton dar aquela chacoalhadinha, assim, tipo, se seca, Newton! Deixando o Anthony ensopado, louco da vida, e ele simplesmente quase estrangula a Kate na frente de todo mundo. E aí, né, a gente começa a perceber que ali o sentimento não é bem de raiva, de ódio ali, né? O
sentimento um pouquinho maior do que isso. Então, claro que depois desse episódio do parque, a Edwina ficou doente, né, depois de ter caído no lago. Lembrem que em 1800 a saúde era bem precária, né, não existia remédios, assim. Então, ela ficou muito tempo ausente da sociedade. E aí, a Mary, que não tinha desistido de casar, a Kate também, apesar da Kate querer ser uma solteirona na vida, ela falou, não, a gente vai no recital da Casa Bridgerton sim, se arruma que a gente tá indo. Aí a Kate pensou, bom, já que eu tenho que ir, vou fingir que eu não existo, né? Vou passar despercebida pra todo mundo, eu chego, assisto o recital e vou embora. Só que o que ela não contava é que o Anthony já estava naquele sentimento tipo de te amo, mas te odeio, sabe? Amor e ódio ali. Então ele tava observando todo mundo que tava entrando na casa, justamente esperando a Kate chegar, mesmo que ele não soubesse disso. Inconscientemente, ele estava esperando a Kate chegar. Consegue entender? Aquele momento assim, tipo, eu te odeio, mas eu te amo, eu te quero perto, mas eu te quero longe. Mais ou menos isso aí. E aí, ele viu a Kate chegar e teve o recital. Só que o que aconteceu? A mulher que a mãe dele chamou pra fazer o recital era uma amante, né, do Anthony ali, da libertinagem, né? As artistas antigamente eram consideradas mulheres libertinas. Então, ele tinha ali uma amante, né, um carinho ali especial pela Maria Rosso. Que eu acho, tá, que na série ela foi interpretada pela aquela cantora de ópera, que eu não lembro o nome agora, eu acho que era Celina, o nome dela. Eu acho que a Maria Rosso seria essa Celina da primeira temporada de Bridgerton, tá? Seria a amante do Anthony. Só que o que aconteceu? A Kate não tava aguentando ver a Maria Rosso e o Anthony trocando olhares. Então ela saiu do recital e foi para um corredor. Ela falou, vou ficar aqui, né? Ninguém tá me vendo aqui, eu vou ficar aqui. Só que ela ouviu vozes e saiu correndo e entrou na primeira porta aberta que ela achou da casa Bridgerton. Ela entrou. E era onde? O escritório do Anthony. E aí ela percebeu que o Anthony estava indo com Maria Rosso pro escritório. Então ela se escondeu embaixo da escrivaninha. E ficou ali escutando tudo o que aconteceu entre os dois. Tudo, gente, tudo. Todo chameguinho, toda conversinha, blá blá blá, entendeu? Só que o que aconteceu foi que o Anthony encontrou ela ali. Teve que dispensar a Maria Rosso, porque a menina tava ali, né? O que ele ia fazer? A menina estava ali, ele não podia mostrar ela pra ninguém, né? E aí ele ficou louco da vida e começou a seduzir ela pra deixar ela louca da vida. Só que o que aconteceu foi que nessa sedução rolou um beijo, aquele beijo. A Kate no começo até se sentiu amada, se sentiu desejada, mas ela se ligou o que estava acontecendo e ficou louca da vida e falou para Anthony, você não casa com a minha irmã, né? E aí o Anthony e ela começam a se provocar, o Anthony começa a falar coisas que não devia e a Kate literalmente parte pra cima do Anthony e bate nele. E aí depois ela sai do escritório e o Anthony fica com aquela coisa, eu ainda vou conquistar a Edwina só pra ferrar com a Kate, né? No dia seguinte, ele manda um buquê pra Edwina, não sei se para a Edwina ou para provocar a Kate, né? Não sabemos, jamais saberemos. E logo depois desse buquê, para deixar a Kate mais louca da vida, a família ainda recebe um convite para passar alguns dias na casa Bridgerton do campo, que ia ter um evento lá. E aí a família Bridgerton convidava algumas pessoas mais chegadas para ir até a casa de campo deles para ter um baile lá. E a Kate, a Edwina e a Mary são convidadas para este evento. Imagine a felicidade da Kate em ter que passar 24 horas com o cara que te beijou e ainda falou que vai casar com a sua irmã. Eu matava, eu usava meu réu primário nessa, porque olha, se tem cara pra ser filho da mãe, é o Anthony, né? Chegando em Aubrey Hall lá, que é a casa de campo dos Bridgertons, a Kate prometeu para Mary que ela ia se comportar da melhor maneira possível, né? Aquela, tipo, não mato ninguém, prometo, né? Vou me comportar. E aí, por uma interferência ou não da Violet, jamais saberemos porque isso não deixa muito explícito no livro, os dois acabam se encontrando no jardim
E o Anthony percebe que ele realmente deveria pedir desculpas não só pelo beijo, mas também por tudo que ele tinha falado para ela, porque ele passou dos limites. E aí nessa conversa é que o Anthony percebe que ele não pode pedir a Edwina em casamento, já que ele está se apaixonando pela Kate. Então é o Anthony que percebe primeiro que ele está se apaixonando pela Kate e que ele não pode mais pedir a Edwina em casamento. E aí quem aparece no meio do negócio para atrapalhar tudo de novo, o Colin. Vocês vão perceber que o Colin tem o timing perfeito, tá, gente? O Colin tem o timing perfeito pra acabar com relacionamentos. Então, se você tá precisando aí, chama o Colin, porque olha, não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a terceira, tá, gente? O Colin tem um timing perfeito pra estragar as coisas, tá? E aí o Colin chega pra chamar o Anthony, o Visconde, pra jogar Polemark. O Polemark era um jogo que agora se tornou o cricket. Ele é um jogo... Ele foi o precursor do cricket lá na Inglaterra, tá? Então, o Colin, ele chama o Anthony, a Kate se interessa, né? E aí ela se oferece, ela se convida, fala, posso jogar também? E aí o Anthony fala, legal, você quer jogar? Eu vou buscar tua irmã, então eu vou convidar a sua irmã pra jogar com a gente. Eu vou lá buscar ela, você vai com o Colin arrumar o circuito. E é nesse jogo que aí a Kate conhece o Simon e a Daphne. E a Daphne conta o pior dos Bridgerton. Ela conta o que é o Polemark, como que se deve jogar, que os Bridgertons não são legaizinhos jogando o Polemark. E aí, pra piorar a situação, a Kate ainda pega o taco da morte, assim como na série. E aí ela fica pensando em fazer jus ao nome, porque o Anthony tá lá atrasado com a irmã, ela fica pensando um zilhão de coisas. Que tal eu usar esse taco da morte pra fazer jus ao nome? Tá na cabeça do Anthony ele matar ele por ter se atrasado. Então, ela realmente pega o taco da morte, mas o jogo não é do jeito que foi. O jogo, como na série, decorre daquele jeitinho, um tentando sacanear o outro, e numa tacada de mestre, o Anthony vai lá e joga a bola da Kate morro abaixo, e ela fica possessa, né? Mas não demora muito pra quem? O Colin jogar a bola do Anthony morro abaixo e as bolas ficarem grudadas. E como a Kate não é boba nem nada, né? Ela fala, cara, já que eu não posso ganhar, ele não ganha também. E aí, numa tacada super pensada, a Kate leva a bola dele pra dentro do lago e, para a alegria da Kate, desespero do Anthony, todos os jogadores decidem que a Kate é a campeã e o Anthony é perdedor. Ele fica pra morrer, mas como cavaleiro que ele finge que era, né? Falou, não, parabéns, Kate, vou lá tirar a bola do lago. E ele fica pé da cara, mas pé da cara mesmo, gente. A transcrição dos pensamentos do Anthony não são apropriados pra eu colocar aqui, mas pensa no cara louco da vida que foi derrotado por uma mulher. Depois do jogo, eles tiveram um jantar, né? Eles foram chamados para jantar e o Anthony foi um perfeito cavaleiro, tirando a Penelope Farrington de uma enrascada com a Cressida Cooper. E é óbvio que a Kate não deixou de perceber isso, né? E já deu aquela derretidinha, porque a gente não tem coração frio, né? A gente não tem coração de pedra. O cara é cavaleiro, a gente gosta, né? E aí, passou o jantar, eles foram dormir, mas a Kate não conseguia dormir, porque ela não parava de pensar no Anthony, né? Tudo que ele tinha feito ali pela Penelope. E aí ela resolveu buscar um livro na biblioteca. O que acontece é que, quando ela estava na biblioteca, começa uma tempestade, assim como na série. Se vocês lembram daquela cena da Kate na biblioteca, ela começa a ficar muito nervosa, né, pela tempestade. Só que no livro, isso é muito pior. Ela tem um ataque de pânico, e só quem teve um ataque de pânico sabe o que é um ataque de pânico. Ela entra numa crise de ansiedade tremenda, se esconde embaixo da escrivaninha que tinha na biblioteca e começa a tremer e ficar em posição fetal. O Anthony, que estava trabalhando até mais tarde, passa ali pela biblioteca, vê uma luz acesa, fica preocupado. Tipo, nossa, será que alguém esqueceu uma vela ali, né? Pode pegar fogo em tudo. E ele entra, e quando ele encontra a Kate, ele fica desesperado, porque a menina tá em estado de choque. Ela treme, ela não consegue, ela tá com o olho vidrado em alguma coisa que ele não sabe o que que é. E ali ele fica com ela até ela conseguir se acalmar e ela poder ir pro quarto. E isso é, tipo, bastante tempo, né? Tempão, assim, é quase a noite inteira ali, até a tempestade se acalmar. Então, Anthony, você é um lorde, e simplesmente isso, tá? Porque ele fica desesperado em ver aquela cena da Kate tão vulnerável e tão apavorada com uma tempestade.
No dia seguinte a esse acontecido, né, o Anthony acaba dormindo até mais tarde e ele levanta só porque ele tá com fome. Mas antes de descer, ele dá uma olhadinha ali pela janela pra ver como que tá a situação, né, da Aubrey Hall ali, e ele encontra a Kate andando com a cabeça baixa ali, pensativa, nos jardins de Aubrey Hall. E ele decide ir lá falar com ela pra ver se tá tudo bem, se ela dormiu bem, se ela tá mais calma, né, pra dar aquela calma, olha, vim na paz, vim com um amigo, tá tudo bem com você, eu fiquei preocupado, mais ou menos isso. E aí a Kate já tá decidida a dar ali a bênção dele pro casamento com a Edwina, sendo que ela quer ele pra ela, né? Ela já percebeu que gosta dele e que ela quer ele pra ela, mas ela fala, não, vou dar a bênção pra você, pra minha irmã. Só que nessa conversa, uma abelha pica a Kate, né? Lembra da cena da série que tem uma abelha ali? A abelha pica a Kate nessa cena e ele fica desesperado, maluco, né? E aí ele tenta sugar, ele tenta tirar primeiro o veneno com o lenço, depois ele percebe que não consegue tirar e ele vai tirar o veneno com a boca. E a picada é meio que no colo, assim, da Kate. Então, quando ele tá indo, a Kate levanta o olhar e ela vê a Lady Bridgerton, a Mary Shinfield e a Portia Ferryton, né, a fofoqueira mor de Londres, ali olhando aquela cena. Então, gente, naquela época isso era inadmissível e era, né, pra casamento no dia seguinte já. Tipo, a gente pegou vocês nessa situação, vocês vão casar. E aí, depois de algum tempo, a gente descobre que o Anthony ficou tão desesperado ali por causa daquela picada da abelha, porque o pai dele morreu com uma picada de abelha e ele nunca conseguiria entender como um homem forte que nem o Edmund tinha morrido com uma picada de abelha. Então ele se desesperou ali ao ver a Kate sendo picada pela abelha, porque ele jamais queria que a Kate morresse. Então por isso o desespero dele ali para tirar o veneno da abelha da Kate, tá? Então ali ela não conta muitos detalhes, a autora não conta muitos detalhes do casamento, ela cita alguma coisinha ali ou outra. Agora, gente, da lua de mel, mais uma vez, quem quiser saber vai ter que ler o livro. Posso até passar o número das páginas, porque o negócio é quente, gente, é quente, com todos os detalhes. Novamente, a autora gosta de contar os detalhes da lua de mel. Depois das cenas de lua de mel, ali ele só comenta, a autora comenta só o que eles faziam, né, após a lua de mel, que era bailes, mais bailes e mais bailes, a tentativa já frustrada, porém não percebida do Anthony de não se apaixonar pela esposa, e também a parte em que a Edwina vai lá visitar a Kate e conta que ela tá apaixonada pelo Sr. Bagwell. Então, não sei se vocês viram nos stories, mas eu já tinha comentado que a Edwina nunca chegou a se apaixonar pelo Anthony e nunca se preocupou em a Kate ter roubado o Anthony dela, porque ela nunca quis o Anthony mesmo, né? O Anthony sempre foi da Kate ali pra ela. Depois que a Edwina comenta com a Kate que ela tá apaixonada pelo Sr. Bagwell, o Anthony fala assim, devia dar um dote pra Edwina, né, já que ela é sua irmã. E aí a Kate se derrete completamente por ele, né, gente, eu já teria me derretido há muito mais tempo, mas cada uma é boa o tempo que precisa, né. E é aí que ela se apaixona por ele, e aí que começa um pouquinho a dar errado, tá, gente? Não totalmente, mas um pouquinho a dar errado. Então, naquela mesma noite que o Anthony falou que precisava, né, que podia dar um dote ali pra Edwina pra ela poder casar, teve uma tempestade terrível e ele viu a pior cena que ele tinha visto, que ele imaginou na vida dele, assim, ele viu a Kate dormindo em estado de choque novamente, e ela fica, assim, numa crise enorme, só que ela tá dormindo, ele não consegue ajudar ela, ele só fala que eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, na manhã seguinte, quando tudo passa, ela fala, aconteceu alguma coisa, ele fala, eu acho que você deveria conversar com a Mary, porque alguma coisa não tá certa, né? Então eles vão até a casa da Mary, a Kate pergunta pra ela o que aconteceu, e aí a Mary conta, né, que a mãe da Kate morreu numa tempestade terrível, e a Kate viu tudo, e o pai não comentou com ela sobre isso, porque ela não deixava eles conversarem. E aí o Anthony percebe que ele está completamente apaixonado por ela, mas também ele fica com inveja, porque a Kate consegue superar o medo, né? Os medos dela da tempestade, consegue entender por que ela tem medo, e ele diz, e ali ele fala assim, eu nunca conseguirei superar os meus medos, porque eu nunca conseguirei superar meu pai, eu nunca conseguirei passar a idade do meu pai.
Então eu nunca conseguirei superar os meus próprios medos. E é ali que a gente entende que o Anthony não gostaria de se apaixonar, porque ele tem medo que a pessoa que ele ama sofra por ele, tá? Tem algumas frases assim, aparecem na cena também, na série também. Ele vê o sofrimento da mãe dele, né, com a morte do pai, e ele não quer isso pra esposa dele, tá? Então é por isso que ele não quer se apaixonar. Só que ali ele já tá completamente apaixonado. Ele fica aterrorizado na hora que a Kate fala que ela quer essa segurança pra ela pra sempre com ele. E aí ele foge. Ele foge. Ele simplesmente sai e vai embora. E aí a Kate fica com aquela cara tipo, tá, o que eu fiz? Né? Que a gente sempre fica. E aí, na manhã seguinte, a Heloise, óbvio, né, a nossa queridíssima, manda um bilhete pra Kate dizendo que o Anthony está ali na casa Bridgerton. Ela vai até lá, só que o Anthony trata ela de uma forma extremamente ridícula, grosseira, tá? Mas tudo isso é medo dele e um pouco de inveja ali por ela ter superado o medo e ele saber que ele não tem como superar isso, porque ele vai morrer jovem e ele não tem como, né, mudar isso, ele não tem o poder nas mãos de mudar isso. Então ele trata a Kate bem mal e não volta pra casa, tá, gente? Ele não volta pra casa. Passado alguns dias, ele tá ali no White's com os irmãos, ali conversando e tal, e aí os irmãos fazem ele perceber que ele tá apaixonado pela Kate e que ele tem que voltar pra esposa. Tipo, querido, o que você tá fazendo aqui? Corre, corre! É mais ou menos isso que eles falam, tá? E aí, quando ele chega em casa, ele descobre que a Kate tá passeando com a Edwina e com o Sr. Bagway, e ele vai atrás dela, tá, gente? Ele sai correndo atrás dela e vai atrás dela. Só que quando ele avista a carruagem, ele percebe que a carruagem está descontrolada e a carruagem acaba tombando, deixando a Kate presa lá dentro das ferragens. Ele consegue tirar a Kate de dentro da carruagem, ela acaba quebrando a perna, mas ali ele entende o que era o amor, né? Porque ele ficou tão desesperado achando que a Kate tinha morrido, que ele entende ali que ele tem que contar tudo pra ela. Então, ela fica uns 2 meses de cama e aí ele conta tudo, conta todos os seus medos, conta que tem medo de morrer jovem, que ele não quer deixar a esposa apaixonada por ele, porque ele não quer que ela sofra. E a Kate simplesmente fala assim, Anthony, viva! Se você morrer, a gente resolve aqui, não se preocupa com isso, tá? E aí o epílogo é o 39º aniversário do Anthony, em que ele tem uma citação na Lady Whistledown, isso que o Anthony jurava, que só ia viver até os 38 anos, né? Mas essa citação ali na Lady Whistledown é porque o Kate e o Anthony resolvem fazer um recital, ele na flauta e ela... Não, ele no trompete e ela na flauta, e eles são um desastre, né? E a Lady Whistledown acaba comentando isso. E ali no epílogo só aparece o nome de um dos filhos deles, mas na verdade a gente sabe que eles têm mais. Mas isso não conta no livro, tá, gente? Então ali no final só aparece o nome de um dos filhos deles. E o livro é isso, gente. O que eu acho que tem de muito diferente da série, que é o caso da Edwina se apaixonar pelo Anthony, que nunca aconteceu, né? E eu acho que eles deviam trabalhar um pouco mais nessa questão da morte do Edmund, porque com o passar dos livros a gente começa a perceber que isso realmente foi muito importante, isso foi um marco na vida de todos os Bridgertons ali, não só do Anthony. Então eu acho que faltou um pouquinho, mas eu acredito que eles vão trabalhar um pouco mais nas outras temporadas. Fora isso, não tem tanta coisa assim como no Duque da Daphne, né? Mas eu acho que a história da série foi bem diferente da história do livro. Eu, particularmente, não tenho uma favorita. Eu gosto das duas. Porque, pra mim, o livro é um jeito e a série é outro. E os dois se complementaram muito bem. O livro é uma coisa, a série é outra. Como eu comentei, não dá pra acreditar que vai ser fielmente. Ela é baseada em, né, por diversos fatores. Então, eu acho que o livro e a série se complementam super bem. Como eu já disse, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. E se você não se apaixona pelo Anthony na série, você pode ter certeza que você se apaixona por ele no livro. Porque ele é um cara, tipo, meio sedutor, assim, mas ele só pensa na família, ele tem
um pensamento, assim, muito cavalheiro, assim, ele é muito cavalheiro, e mesmo quando ele tenta provocar a Kate, ele se arrepende depois. Então eu acho que super vale a leitura, tá bom? Então fica aqui mais uma vez, e depois tem o terceiro livro, que é o meu favorito, gente. O livro do Benedict, eu fui fazer o resumo e eu tinha que parar de ler e lembrar, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer o resumo, porque eu tava engolindo o livro, engolindo, de tão bom que é, tá? Então preparem-se para o próximo resumo.